Bom, eu começo o programa de hoje com nosso quadro de toda sexta-feira, Saúde e Bem-Estar. Hoje o assunto é bem importante e sério, o mal de Alzheimer. Uma doença que destrói as funções do cérebro e não tem cura. Provoca perda de memória, da noção do tempo e espaço. E em estágios mais avançados, o doente não consegue andar e nem se alimentar. Nós vamos ouvir quem lida de perto com a doença. São histórias que emocionam. Olha só. A lembrança dos tempos de namoro é uma das mais bonitas guardadas por seu Erno. Do casamento em 1969 com a bela Loni, professora universitária de inglês e princesa dos concursos de beleza de Schroeder, vieram 3 filhas. Viagens, o doutorado nos Estados Unidos. São 46 anos de uma vida dedicada ao outro. Nós também combinamos que nós não íamos brigar. Se tem uma diferença, a gente ia discutir essa diferença, mas não brigar. Porque dentro da casa tinha que ser um ambiente harmonioso, alegre, feliz. E isso foi sempre, tanto aqui quando nós estávamos morando aqui, como nos Estados Unidos, nós sempre tivemos uma reunião de família muito gostosa. Mas em 2009, o que parecia impossível para familiares e amigos aconteceu. Aos poucos, as lembranças tão queridas e amadas por Dona Loni ficaram distantes, foram se apagando. Ela ficou muito triste, quer dizer, primeiro quando o médico, ela não entendeu. Que nós fomos no médico, ele fez um tratamento, um teste durante 4 meses, testando ela para ver o que havia nessa não memória. E aí ele chegou a perguntar em que rua você mora, ela não sabia. Em que bairro você mora, ela não sabia. E aí ficou claro que tinha Alzheimer. O Alzheimer é uma doença incurável que afeta o sistema nervoso central e se agrava ao longo do tempo. A perda da memória recente é um dos sintomas mais conhecidos, mas os portadores podem sofrer também com a falta de orientação espacial, perder a noção do tempo e a capacidade de raciocínio. Nos estágios mais graves, amigos e familiares viram apenas estranhos. Existem algumas alterações a nível do cérebro, né, a deposição de algumas substâncias que provocam o mau funcionamento do neurônio. São placas que se depositam e que impedem a transmissão das funções, que a gente chama, né, do cérebro. Há também os casos raros em que o Alzheimer se manifesta mais cedo. Exemplo disso é a história contada pelo filme Para Sempre Alice, em que a protagonista, uma professora de linguística de apenas 50 anos, começa a esquecer as palavras. What's going on? Oh boy. I have Alzheimer's disease. Early onset. É importante o diagnóstico precoce da doença, né? Então, porque às vezes as pessoas acham que os sintomas que estão acontecendo, o distúrbio de memória, o desligamento, a dificuldade de raciocínio, naturalmente numa pessoa que tinha isto preservado, que isso é só da idade. Existem medicamentos para uma fase e para outra fase, né? E existe, lógico, quando a doença já está muito evoluída, não existem medicações que possam interferir. Mas o que se sabe é que realmente o tratamento ele muda a evolução da doença. Ele faz com que a pessoa fique mais tempo presente com a sua família. O caso de seu Erno e Dona Loni é a prova disso. Só depois de 4 meses tomando o remédio é que a professora descobriu que estava com a doença. Ela ficou muito triste, quase que entrou em depressão, mas aí a família toda, ela se reuniu com ela e disse, não, nós estamos aqui, nós vamos continuar com vocês. E ela tá sempre feliz. As moças que vêm aqui, eles ficam admiradas porque ela não tem tempo ruim. Ela está sempre feliz, ela pega no cabelo delas e quer arrumar roupa, tá? Ela não tem não teve aquela fase de agressividade que às vezes os pacientes de Alzheimer têm.
Então ela é uma joia. A resistência, a raridade da história de Erno e Loni estão guardadas nas caixas com centenas de fotos, nas marcas do piano, nos filhos do casal. E mesmo com a idade avançada, com os 7 anos de Alzheimer, continua a ofuscar a vista do professor, como naquele dia em que ele teve certeza de que a menina de Schroeder seria a mulher da sua vida. Quando eu chego perto dela, ela fica olhando sempre para mim, olhos grandes. Às vezes parece que ela não me reconhece, mas aí quando a cuidadora diz: ó, teu marido, como é que é? Dá um sorriso para ele e ela dá aquele sorriso com a boca e com esses olhos grandes, olhos verdes, puxa, é uma bênção.